A paz do Senhor, povo de Deus. Louvamos ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade de estar juntamente com vocês gravando mais um vídeo no canal DC José Luciano. Esse vídeo de hoje é de muita importância, onde nós estamos aqui abordando o seguinte tema, que é fechando as portas para o mal. Esse vídeo ele é um pouco diferenciado dos vídeos anteriores. E vocês, inscritos, vocês, irmãos, vocês que assistem os nossos vídeos, fiquem à vontade para também interagir conosco. Então, nós queremos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 23 para a nossa meditação, que diz assim a Palavra de Deus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, queridos irmãos, o assunto que nós estamos abordando é fechando as portas para o mal. Então, temos aqui este versículo bíblico, que é muito conhecido da Palavra de Deus, quando fala a respeito do momento que Jesus Cristo ele estava caminhando. Então ele anunciou que era necessário voltar, ou seja, era necessário ir para Jerusalém. E ele falava sobre o momento em que passaria, ou seja, que seria morto pelas ruas de Jerusalém. Então ele fala que era necessário ir. Pedro estando com ele, Pedro ele vem falando ao Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Jesus já entendeu que não se tratava de Pedro, mas sim Satanás usando a boca de Pedro para que não fosse feito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que você, para que nós não alcançássemos a oportunidade da salvação. Então, queridos e amados irmãos em Cristo, nós observamos que Jesus ele observou que Satanás usara a boca de Pedro. Então, como o tema que nós abordamos é um tema específico em que fala sobre fechar as portas para o mal, nós precisamos saber de onde veio o mal, quem criou o mal, quem é o mal, o que é o mal, qual é o bem, o que é certo, o que é errado. Então teremos mais de um vídeo explicando sobre esta situação. Iremos voltar agora para onde tudo começou, de onde tudo se tomou forma, de onde tudo nasceu. Quem criou o mal? Por que o mal existe? Então nós vamos começar aqui um vídeo mais tranquilo, com calma, onde iremos desenrolando ou desenvolvendo este assunto, em que acredito eu que não será possível em apenas um vídeo, mas daremos continuidade a mais vídeos, não é isso? Para dar continuidade a esses assuntos. Então vejamos bem, a Bíblia diz que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele criou os céus e ele criou a terra. Então observamos que quando Deus ele cria os céus, quando Deus ele cria a terra, Deus ele também criou o homem, mas precisamos ter o pleno conhecimento que quando Deus ele cria o homem, Deus ele anteriormente já tinha criado todos os seres viventes dos céus, ou seja, ele tinha criado os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos os seres viventes em que já existia nos céus. E Deus ele fez tudo perfeito. Mas Luciano, se Deus ele fez tudo perfeito, por que estamos passando por tanta situação difícil no dia de hoje? Por que tanta violência, tantos homicídios? Por que tanta situação adversa em que nos traz a total situação de tristeza, de violência? Vou te explicar. Entendemos que Deus ele criou os anjos, Deus ele criou todos os seres viventes dos céus, entre eles Deus ele denominou anjos, arcanjos, querubins e serafins. Porém Deus ele não é egoísta, Deus ele é um Deus em que ele não quer para si
as coisas boas e dá as coisas ruins para os outros, ou seja, as coisas superior para ele e as inferior para nós mesmos sendo criaturas. Então observamos que Deus, quando ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, ele criou de forma perfeita. Deus ele criou de uma forma tão linda em que ele deu também o livre-arbítrio também para eles. Assim como deu para nós, ele também deu o livre-arbítrio para os seres viventes, os seres espirituais esses em que nós não temos condições de ver com os nossos olhos porque são espíritos. Ou seja, antes de Deus criar o homem, Deus ele criara primeiro os espíritos, ou seja, os anjos. Deus ele criou anjos, Deus ele criou seres viventes espirituais, em que todos viviam com o Senhor nosso Deus nos céus. Então Deus ele denominou, ou seja, Deus ele atribuiu muitos cargos, Deus ele atribuiu responsabilidades para todos os seres, para todos os anjos, todos os arcanjos, não é isso? Todos os seres viventes espirituais em que foi criado, Deus ele deu a cada um deles utilidades e obrigações. Então Deus ele deu também o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, ou seja, deu a oportunidade de entendimento. Porque Deus ele é tão fiel e tão poderoso que ele poderia simplesmente criar os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e pelo seu poder não dar entendimento e fazer deles bonecos apenas para obedecer às suas ordens, obedecer às suas vontades, porque ele é Deus. Ele, por fazer isso, ele não estaria pecando, não estaria errando, porque nele não há pecado e ele é o Criador. Ou seja, se eu crio alguma coisa, eu tenho domínio sobre o que eu crio. Eu tenho domínio sobre a minha criação. Porém, Deus ele não perdeu o domínio da sua criação. Mas Deus ele deu o livre-arbítrio e poder de escolha, não interferindo mesmo no momento que via que as decisões eram erradas. Pois ele deu o livre-arbítrio. Se ele interferisse, então o livre-arbítrio não existiria. Ou seja, não haveria o poder de escolha. Então Deus ele criou todos os seres viventes. Porém, com o passar do tempo, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada em que um dos seres viventes que Deus ele criou e que Deus ele escolheu, ele também atribuiu a ele cargo. Então ele atribuiu a ele responsabilidade, mas então esse mesmo ser, esse mesmo querubim, ele observou toda a grandeza, toda a glória de Deus, toda a majestade de Deus. Então entrou no seu coração o pecado. Pelo seu livre-arbítrio, ele deixou ou permitiu que entrasse o pecado no seu coração. Porque ele observava a glória, a grandeza, o poderio de Deus, e ele agora se sentiu grande ou pensou que poderia ser mais do que o que ele era. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer em que ele observou a glória de Deus, o querubim, que se chamava Lúcifer. Então, era um anjo de luz, era um querubim em que Deus ele atribuiu, ou deu responsabilidades, Deus ele deu cargo para esse mesmo querubim. Ele está à frente dos demais anjos, porque era um anjo de luz, era um maestro musical, espiritual. Imagine esse mesmo maestro organizando os demais anjos para adorarem ao Senhor Deus, Deus sentado no seu trono e todos ali sendo organizados por ele para ali adorar ao único que é digno de toda adoração e de todo louvor. Então tudo no céu era perfeito, estava perfeito. Tudo no céu foi criado de forma perfeita. Deus não errou em nenhum momento, porque Deus ele não erra, mas ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas que ele faz, ou seja, de tudo aquilo que é certo. Então, lamentavelmente, esse mesmo querubim veio a entrar, ou permitir que entrasse no seu coração um pecado, ou seja, ele pecou, porque no seu coração entrou a inveja. Ele queria receber também adoração,
ele queria receber também glória, ele queria receber também a majestade, porém não tinha condições, porque a glória, a majestade, todo o poderio é apenas para um, que é o Senhor Deus, porque Deus, ele criou todas as coisas. Deus, ele criou tudo e tem o poder e o domínio sobre tudo. Então o querubim, ele agora queria ter também o seu trono elevado acima das estrelas, colocar o trono e ele ser adorado, receber adoração, ser semelhante ao Altíssimo, subir às alturas, olha para aí. Então entrou a inveja no seu coração. Então, pelo livre-arbítrio que o querubim ele tinha, ele permitiu que entrasse a inveja, que é o primeiro pecado que nós iremos falar ou que iremos tratar nesse vídeo de hoje, é sobre a inveja. Porque quando entra a inveja no coração do querubim, então ele reúne agora boa parte dos anjos dos céus e começam agora a corromper os anjos, começam agora a mostrar, ou seja, coisas em que não eram verdadeiras, os colocando contra o próprio Deus, contra o próprio Criador, contra o Senhor nosso Deus, que não tem pecado, que não tem erro e que não tem nenhuma falha. Mas em momentos que ele tinha a oportunidade, ele agora juntava alguns dos anjos que ali estavam naquele momento e começava a falar mal de Deus, começava a mentir, começava de certa forma a colocar também no coração dos anjos que o ouviam. Agora ele começava a falar mentiras, ele começava a puxar os anjos para o seu lado, ou seja, ele se tornou inimigo de Deus porque houve uma rebelião, ele se rebelou contra Deus e com isso ele passou a corromper uma terça parte dos anjos em que habitavam ali nos céus, ou seja, um terço daquela quantidade de anjos ali, ele começou agora a articular as situações e a mentir, a corromper, ou seja, colocando eles contra Deus e trazendo eles para o seu lado, ou seja, mentiu para eles, mas eles também, queridos irmãos, tinham o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, porque Deus ele é tão justo em que ele tinha dado o livre-arbítrio de forma geral. Então no céu tudo estava perfeito, tudo estava ocorrendo da forma em que era para ocorrer, porque nos céus não havia homicídios, assim como também não tem, não é isso? Porque é bom nós sabermos que todos os seres espirituais, eles são apenas espíritos, e espíritos, eles não morrem. Então é bom que nós saibamos disso, porque nunca um espírito irá morrer. O que morre, o que perece, é apenas a nossa carne, é apenas esta matéria em que aqui nós tocamos, esta matéria ela vai perecer, porque é bíblico que do pó da terra viemos e a nossa matéria ela irá retornar, exceto aqueles em que o nosso Senhor Deus, ele nos fez a promessa de que Cristo Jesus, ele irá voltar, chuva caindo lá fora, uma bênção de Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele irá voltar, e quando ele voltar, nós que estivermos vivos, a Bíblia, em que teremos o nosso corpo transformado, ou seja, receberemos um corpo glorioso, ou seja, esse corpo aqui, ele vai ser glorificado, não é isso? Então será transformado, mas é bom sempre sabermos que espírito nenhum não morre, o que morre é a carne. Então nos céus era tudo perfeito, nos céus era tudo de forma correta, até que houve a rebelião, ou até que o querubim, ele entrou no seu coração a inveja,
E quando ele entra a inveja no seu coração, então entrou também o pecado. E Deus, ele não tem condições de se unir com o pecado, porque o pecado, ele não pode corromper a Deus, e Deus não pode ser corrompido pelo pecado. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito e está acima do pecado, está acima do erro. Porém, Deus, ele é onisciente. Mesmo que os anjos eles tivessem se corrompido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em momentos em que o querubim eles estivessem juntando alguns grupinhos para corromper, mas Deus onisciente não tinha condições de ser enganado, porque mesmo que estivessem grupinhos sendo feito e que estivesse corrompendo a terça parte dos anjos, que são milhares e milhares e milhares, então observamos que mesmo sendo corrompido aquela parte, toda parte está sendo feito o trabalho de corrupção pelo querubim. Então nós observamos que Deus ele é onisciente, mas Deus já estava tendo o conhecimento de que estava acontecendo toda aquela situação. Então certamente o coração de Deus se entristeceu. Mas imagine comigo, se Deus ele fosse agora inutilizar o livre-arbítrio que ele tivesse dado, então Deus ele estaria voltando atrás com algo que ele fez. Mas Deus ele não volta atrás com algo em que ele faz, ou seja, ele não se arrepende daquilo que ele faz, porque quando Deus ele faz uma coisa hoje, quando Deus ele faz uma coisa agora, ele faz aquilo que ele fez, mas ele já sabe lá na frente qual vai ser o resultado. Ou seja, se Deus ele me abençoar, e se Deus ele te abençoar, ele já sabe qual será o resultado da nossa bênção, ou seja, ele já sabe como iremos reagir àquilo em que nós recebemos da sua parte, porque Deus ele é eterno, justo, verdadeiro e poderoso. Porém, Deus ele não se corrompe, não peca, não falha, e ninguém consegue enganar ao Senhor nosso Deus. Então vamos lá. Todos os anjos viviam bem, até que o querubim, ele agora vem corrompendo a terça parte dos anjos. Ou seja, nesse momento em que todos os seres viviam nos céus, a partir desse momento em que foi corrompido, então agora houve uma corrupção, e Deus, sabedor disto, porque ninguém engana a Deus, então Deus ele precisou tomar uma atitude. Atitude essa que sabemos que certamente foi muito dolorosa para Deus de tomar esta atitude. E qual foi a atitude? A Bíblia Sagrada nos diz em que houve uma guerra nos céus. Então, o lugar que era somente paz, o lugar que era somente luz, o lugar que era somente alegria, passa agora a ter uma guerra no céu, ou seja, a primeira guerra. Então, observe o quanto ou como ficou o coração de Deus naquele momento, porque a criatura, queridos irmãos, as criaturas, né, melhor dizendo que é no plural, que foram muitos, né, em que foram criados por Deus, estão agora guerreando. Então imagine comigo o olhar do nosso Deus para ver todos os seres que ele criou com tanto amor, com tanto carinho, agora guerreando entre si, se batendo agora entre si. Imagine agora a guerra, eles guerreando. Imagine agora espadas batendo, espirituais batendo ali uma na outra. Imaginem agora anjos caindo para um lado, anjos caindo para o outro. A maior tristeza naquele momento no coração de Deus era isso, porque se você que tem o seu filho, vê o seu filho batendo no outro, ou seja, no próprio irmão, vai bater aquela dor, vai bater aquela angústia. E com Deus não é diferente, porque mesmo Deus ele sendo espírito, mas Deus ele também tem sentimentos, mas Deus ele também tem alegria, Deus ele também tem tristeza, Deus ele também tem satisfação e insatisfação em muitas das coisas que ele vê, que ele presencia.
em muitas das coisas que ele ouve, em muitas das coisas que ele já está vendo que vai acontecer no futuro. Então o querubim, ele corrompeu a terça parte e houve a guerra nos céus, houve batalha nos céus. Mas diz a nossa Bíblia Sagrada, em Apocalipse, nós vamos encontrar a palavra de Deus, o livro da revelação, e nós vamos encontrar também muitos e muitos os acontecimentos que ainda irão vir. Então deixa eu continuar. Mas houve a guerra nos céus, e a guerra que houve nos céus, então pelejou agora o querubim com a terça parte que estava corrompida por ele contra os anjos que continuaram a favor do Senhor nosso Deus, ou seja, os que não se corromperam. Então o primeiro pecado que nós estamos vendo é a inveja, porque a inveja entrou no coração do querubim. Então era um anjo de luz, um anjo mais formoso que havia. Então quando a inveja entra no coração do querubim, então houve a batalha nos céus, mas os anjos do Senhor, então eles venceram a guerra e Deus ele expulsou o querubim e também a terça parte que com ele foram corrompida, como está escrito em Isaías: contudo, sereis derribado para baixo. E o próprio Jesus, ele também fala no Novo Testamento, em que um momento que ele estava falando, com Pedro. Então Jesus, uma certa vez, ele falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, ele foi expulso com a terça parte e perdeu o lugar que tinha no céu, perdeu a postura que tinha nos céus. Então esses seres espirituais em que eles foram expulsos dos céus, eles eram também perfeitos, eles eram também formosos, não é isso? Eles eram também bonitos, eles eram também seres em que valia a pena parar e observar e admirar e a glorificar a Deus por cada um deles. Mas a partir do momento em que houve a rebelião, ou seja, a partir do momento que eles se rebelaram contra Deus, então todas as coisas mudaram, porque eles perderam a formosura que tinham. E hoje não tem mais aquela formosura, mas passaram a ter imagens monstruosas. Porém, é bom lembrar em que eles também têm poder, eles também têm força, não é isso? Melhor dizendo, de se transformar em anjos de luz e também enganar a pessoas que os vejam. Eles têm poder de se transformar em seres mais belos, mas quando na verdade a sua verdadeira imagem, quando na verdade a sua verdadeira postura, quando na verdade a sua verdadeira o que antes era formosura, agora se trata de imagens horríveis, pois são monstros, pois perderam aquela formosura dada por Deus por causa da desobediência e foram expulsos. E onde eles vivem, Luciano? Hoje eles vivem no céu atmosférico. Luciano, que céus atmosférico é esse? É o mesmo céu em que Paulo ele fala em suas palavras dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os principados que habitam nos ares, ou seja, esses céus em que nós olhamos e enxergamos as nuvens. Então nesses céus estão hoje todos os anjos caídos, ou seja, estão hoje os anjos caídos e eles rodam, movimentam-se nesses céus, como está escrito na Bíblia, que ele nos rodeia como um leão que querendo tragar, mas não traga por causa da misericórdia do Senhor, que é tão grande, que quando ele se aproxima, então Deus ele envia anjos para nos livrar, ele envia anjos poderosos, ou o próprio Deus mesmo, ele dá a ordem, diz aí não, porque aí é diferente. Aí você não toca, porque pelo livre-arbítrio ele me escolheu, ela me escolheu, ele é meu, ela é minha. Então houve toda esta situação e trazemos para
O dia de hoje em que eles vivem nos céus atmosféricos e são responsáveis por todos os maus que acontecem neste e em todos os momentos em que já se passou e que acontecerá em todos os momentos que ainda irão por vir. Por quê? Porque o intuito, o objetivo em que esses seres têm, eles sabem que já estão perdidos, porque está escrito que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja, e quando ele levar a sua igreja aqui, ocorrerá a grande tribulação, e após toda a grande tribulação, nós vemos que Jesus ele voltará novamente, irá reinar com os santos, mas também Satanás, que é o querubim, em que herdou este nome, que era o Lúcifer, mas depois de se rebelar contra Deus, ele herdou este nome de Satanás, ele será preso e depois também será solto, mas será também derrotado. Então observe conosco. Então diz a Bíblia em que todos esses seres viventes, os futuros em que eles têm é de serem queimados no lago de fogo, ou seja, no lugar chamado de inferno. Então para toda essa terça parte, não tem mais jeito para eles. Para toda esta terça parte, juntamente com o Satanás, então não haverá mais solução para eles. Eles estão perdidos. Ou seja, é só questão de tempo para todos eles, não vou dizer serem condenados, porque eles já estão condenados. Porém, Jesus Cristo ele veio ao mundo para que nós tivéssemos a oportunidade de reconhecer toda essa situação, aceitar a Ele como Salvador e agora obtermos a oportunidade de sermos salvos. Então observe comigo, todos esses seres, eles têm em sua mente, ele tem apenas o propósito de que está escrito na palavra de Deus, que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Porém, a de Jesus foi a sua vinda pelo objetivo de que tenhamos vida e vida com abundância. Porque o nosso Deus, ele tem o propósito e o objetivo de quando o nosso Senhor Jesus voltar, em que levar a igreja, quando falamos igreja, não estamos nos referindo à placa, mas estamos nos referindo a pessoas que levam Deus a sério, que levam Jesus Cristo a sério e mantêm uma vida de santidade. Então levará a igreja para morar com ele nos céus. Porque Jesus ele subiu para os céus depois que ele veio ao mundo, que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Mas ele disse, eis que eu vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei e os levarei para comigo. Para onde? Para a mansão celestial. Onde quando o próprio Jesus ele subiu, houve também a promessa em que disse, varões galileus, não vos preocupeis, ou seja, vos preparem, porque se mesmo Cristo que estão vendo subir, vocês também verão eles voltar com grande resplendor e grande glória. Então existe uma promessa. Agora essa promessa, ela é direcionada apenas para as pessoas que acreditam, para as pessoas que crêem. Mas vamos voltar ao nosso estudo nesse momento. Então esses seres, eles têm o seu propósito apenas de prejudicar, apenas de fazer com que as pessoas venham a pecar, apenas o propósito de fazer com que as pessoas venham se destruir, apenas com o propósito de fazer com que as pessoas venham se desviar dos caminhos, da vontade do Senhor Deus. Mas Luciano, como é que eu vou entender e saber a vontade do nosso Senhor Deus? A vontade do nosso Senhor Deus está aqui na Bíblia Sagrada, onde está todos os mandamentos, onde estão todas as instruções para que nós venhamos a estar preparados para quando nosso Senhor Jesus ele voltar para vir buscar a sua igreja.
Então todos esses seres, eles têm o objetivo, queridos irmãos, apenas de prejudicar e de fazer ou levar ao homem ao pecado, começando por situações que parecem besteira. Agora, o que nos chama a atenção para entrar no primeiro ponto desse estudo, desse vídeo que estamos iniciando esse tema, o primeiro ponto que nós iniciamos aqui, que é sobre a inveja, que foi o pecado que o querubim, ele permitiu que entrasse em seu coração. Então observamos aqui que todos esses seres, eles estão apenas prejudicando. Como? Eles falam aos ouvidos das pessoas. Luciano, cuidado com o que está falando, é verdade. Nós estamos falando de seres espirituais. E esses seres espirituais, eles falam aos nossos ouvidos, porque eles falam em todos os ouvidos. E como é que nós ouvimos a sua voz, Luciano? Através de pensamentos, queridos irmãos. Quando você está num lugar e quando vem aquele pensamento mau, são esses seres que se aproximaram, encontraram um lugar e falou agora aos teus ouvidos. Sabe as pessoas que se suicidam? Elas ouvem vozes, não vozes como esta que estou falando, muitas das vezes, em algumas vezes sim, porém na maioria não. Mas na maioria vem pensamentos, porque passam por tão grande sofrimento em que vem pensamentos em que eles assim, olha, tira a tua própria vida, porque assim acaba o sofrimento. E as pessoas frágeis, as pessoas desesperadas acabam tirando a própria vida, se jogando de ponte, se jogando em frente a ônibus, a carros que irão passando, em trilhas de trem, e acabam cometendo suicídio e perdem a sua salvação, porque Deus ele não encontra nenhum prazer nas pessoas que tiram a sua própria vida, ou seja, que são levadas ao suicídio. Então, quando nós observamos que esses seres, eles trabalham dessa forma. Então, o primeiro ponto que nós falamos sobre a inveja, trazemos aqui para o nosso lado, para que nós venhamos a concluir em poucos minutos aqui esse vídeo e essa fala. A inveja, ela tem entrado no coração de muitas pessoas em que estão sendo totalmente prejudicadas, porque estão fechando os olhos espirituais e estão dando lugar à inveja. Então entenda comigo algo em que é muito importante. Deixa eu me organizar aqui. Assim está melhor. O vídeo é um pouco mais longo, a gente precisa estar se organizando. Então, tem pessoas que estão sendo levados a abrir espaço para a inveja. Então, deixa eu te mostrar uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Todos esses seres, eles trabalham para prejudicar, como eu falei. Só que eles deixaram de ter o poder. Eles não têm o poder que tinham quando estavam lá em cima. Mas eles estão tendo ou obtendo apenas força. Vamos lá. Entendamos. Então, para que a inveja venha entrar, para que nós venhamos a estar sendo prejudicados por esses seres, nós só somos prejudicados, primeiramente, quando nós não estamos orando, ou seja, o nosso Deus permite, ou quando nós abrimos brecha. Existem tantas pessoas em que são tão levadas, irmãos, por bens materiais, em que acabam esquecendo do Senhor nosso Deus. Então, quando a inveja entra no coração do homem, o homem ele perde totalmente a noção. Quando falamos homem, nós estamos nos referindo a homem e estamos nos referindo à mulher. Então, o homem, quando ele abre espaço, para a inveja, ele está abrindo uma brecha, está dando condições de que esses seres eles venham a ter liberdade, eles venham a ter espaços, eles venham a ter legalidade
para agir. Então, quando o homem, ou quando a pessoa, o ser humano, ele passa a ter esse pecado chamado inveja, então é um pecado já herdado, é um pecado em que nós encontramos que entrou no coração do querubim e que levou ele à derrota. A intenção que ele tem, porque para ele não tem mais jeito, é de fazer com que o maior número de pessoas, eles venham também a serem tão prejudicados a ponto de também herdar a inveja e através da inveja eles ter legalidade e fazer toda uma situação para que levem as pessoas, né, à perdição, a perder a sua vida e principalmente a sua salvação. Observe que tem tantas pessoas que são portadores de invejas em que muitas vezes quando presencia alguém que tem alguma coisa ou que está conseguindo alguma coisa, eles procuram prejudicar porque não se conforma com o fato de alguém tão próximo estar obtendo alguma coisa, está subindo na vida, não é isso? E ele ali ao lado, ou ela, pois estou assim generalizando, é apenas um exemplo, então não consegue sair de onde está. Então não consegue, passa mal quando vê que alguém está progredindo, que alguém está conseguindo alguma coisa. Quando vê que alguém está subindo, no momento em que deveria louvar a Deus pela vida dessa pessoa que está obtendo, que está prosperando, ele ou ela, eles, né, não suportam então ver aquela situação e começam a prejudicar. Então começam a observar e começam agora a abrir espaço para esses seres maus, eles entrarem e criarem uma situação de desgaste, uma situação em que levam a brigas, em que levam a intrigas, uma situação em que leva a tantas situações difíceis que eles mesmos começam agora a vivenciar momentos agora em que esses mesmos momentos eles vêm a trazer, né? Esses mesmos momentos eles vêm a permitir que se crie total inimizade, porque começa a haver discussões, depois das discussões começa a haver a malquerência, depois da malquerência começa a haver intriga, às vezes a situação é tão difícil em que acontecer de haver até agressões físicas e vai parar na delegacia. Então esses seres estão observando isso e estão batendo palma e estão dizendo: estamos conseguindo, estamos encontrando espaço. Então, queridos, por que esse tema é fechando as portas para o mal? Esse tema é fechando as portas para o mal. Bendito seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Todo o poder está no sangue de Jesus e toda negatividade, tudo o que é contrário, o que é de empecilho, eu neutralizo o poder do sangue de Jesus agora. Então, queridos, prosseguindo, porque quando estamos gravando um vídeo como esse, nós sentimos em que a energia ela fica muito ativa, porque existem os mesmos seres que não estão conformados ou não estão felizes em estar gravando esse vídeo. Então veja a gravidade da situação. Então nós sentimos e já repreendemos, e o sangue de Jesus tem poder e vai dar certo em nome de Jesus, e muitas pessoas vão ter os seus olhos abertos através desse vídeo. Eu sinto interferência, mas já repreendo pelo poder do sangue de Jesus e rogo ao Senhor Deus uma proteção espiritual para que possamos continuar e concluir este primeiro vídeo, onde irá vir muitos outros. Então, prosseguindo. Então, quando eles verem, eles observam em que situações estão sendo criadas, eles observam que seres não suportam ver o seu próximo progredindo, o seu próximo alcançando objetivos, então eles ficam agora felizes, pois estão conseguindo. Então, muitas vezes tem briga, muitas vezes são vizinhos de perto, e às vezes chega alguém compra um imóvel, né? E aí o próximo que observa
já não fica feliz, muitas vezes até adoece com aquilo, muitas vezes o seu próximo compra um carro novo e quando observa que alguém comprou um carro novo, já começa a dizer, eu quero ver pagar, quero ver quando chegar as letras. Isso é inveja, irmãos, e isso não pode. Se nós estivermos em nosso lugar e vir esse pensamento por alguém que conseguiu alguma coisa, então esse tema é fechando as portas para o mal. Então nós observamos naquele mesmo momento que vier o pensamento, colocamos a mão e estamos dizendo, o sangue de Jesus Cristo tem poder, que Deus abençoe, que as letras possam ser pagas, que Ele venha prosperar, porque a inveja não vai entrar na minha vida. Então repreenda pelo poder do sangue de Jesus, porque é fechando as portas para o mal. Se o nosso próximo tiver de progredir, de prosperar, que Deus ele abençoe, que Deus ele ajude e que Deus ele lhe dê aumento, ele lhe sustente. E que o conselho que tenho é, se está subindo, que continue subindo. Agora suba de forma honesta, suba de forma agradável a Deus, porque se subir errado, lá na frente vai levar uma rasteira. Porque se está errado, eu lamento em dizer, não é Deus quem está dando, porque Deus não dá nada errado a ninguém. Deus ele só dá aquilo que é certo, de forma suada, de forma honesta, porque Deus ele é dono da verdade. Então deixa eu prosseguir. Então existem pessoas que são tão invejosas em que passam mal quando o próximo está progredindo, e muitas vezes, irmãos, estão progredindo apenas na forma financeira, mas muitas vezes não tem felicidade, muitas vezes na sua casa não tem alegria, muitas vezes o relacionamento, ou seja, o casamento está indo de mal a pior. Muitas vezes tem sempre angústias constantes sobre problemas que tem, e mesmo com o carro que comprou, com a casa que comprou, com o bem que adquiriu em que está sendo invejado, mas não está feliz porque existem vazios que estão precisando ser preenchidos. Aí o cidadão vem, é portador da inveja e fala mal, diz que alguém comprou porque está roubando, diz que alguém comprou porque está metido em coisas erradas. Mas o sangue de Jesus tem poder, que venhamos a nos alegrar com a vitória do nosso irmão, que venhamos a nos alegrar com a vitória do nosso próximo e que venhamos a repreender e não permitimos em nenhum momento em que a inveja venha entrar em nosso coração, não venha entrar em nossa mente, porque o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Ele traz através desse vídeo, desse estudo nesse momento, para nos mostrar em que a inveja ela é um pecado em que se iniciou, ou seja, foi ativo ainda nos céus pelo querubins e que nós pelo querubim e que nós não precisamos estar sendo portador deste mal, porque a Bíblia nos revela em que a inveja, a Bíblia nos revela em que o homicídio, a Bíblia nos revela em que essas coisas são obras da carne. E tudo aquilo que pertence à carne, a carne que é falado na Bíblia Sagrada, são as obras malignas, as obras do mal. Porque as obras do Espírito são caridade. O que é caridade, Luciano? É amor, paciência, benignidade. Então as obras do Espírito são as obras que vêm de Deus. Ou seja, as obras do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele não vem para machucar, mas o Espírito Santo de Deus ele vem para tirar o homem que está machucado das garras do diabo e trazer para as mãos de Deus e estar protegido. Então esta legalidade ela não pode ser aberta. Se surgir a inveja, repreenda pelo poder do sangue de Jesus, porque é fechando as portas para o mal. Então esta inveja levou todos os seres a serem homicidas, porque os demônios que nós estamos falando, que foram os anjos caídos, que foram expulsos, eles têm, sim, eles têm ocupações dadas pelo seu príncipe das trevas, que é o Satanás. Eles têm responsabilidades de quê?
de levar o homem, quando eu falo homem, eu falo a toda a humanidade, ao erro, ao pecado. Que pecado, Luciano? Da inveja, do adultério, da mentira, do roubo. Leva o homem a ser homicida. Leva o homem a fazer todas as coisas contrárias à palavra de Deus. Ou seja, um dos mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, e serão acrescentados teus dias na terra. Então ele faz com que as pessoas não honrem. Ele faz com que as pessoas não respeitem, não tenham respeito. Isto é obra da carne. Então deve ser repreendida, mas não é isso que nós queremos entrar ainda nesse vídeo, porque o tópico, porque nesse momento o item é a inveja. Então essa inveja, ela não deve se aprofundar, não deve entrar no meio das pessoas, não deve entrar no meio dos povos de Deus, porque a igreja é santa, a igreja é remida, a igreja ela tem que estar com a visão apenas para Cristo Jesus, porque quando se tira a visão de Cristo Jesus, então se coloca a obras da carne, e as obras da carne, elas não edificam, mas levam o nosso espírito para a perdição. Então a inveja, ela tem que ser neutralizada. Se alguém construir, se alguém comprar, se alguém obter alguma coisa e vier o pensamento, agora vem aquele sentimento contrário, repreenda pelo poder do sangue de Jesus. Se vier aquele pensamento, nesse momento eu posso falar para que nós possamos entender. Se vier aquele pensamento agora de rejeição por algo que alguém conseguiu, repreenda em nome de Jesus. Porque muitas vezes tem pessoas que têm conquistas e ficam tão felizes. E que querem nesse momento compartilhar com alguém. E quando vai compartilhar com alguém, muitas vezes com tanta alegria, e diz, olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui comprar, eu trabalhei muito, mas cheguei. E alguém muitas vezes, ao invés de dar os parabéns, olha e não se alegra, se entristece. Às vezes dá uma palavra negativa e diz, tu comprasse, tu vai conseguir pagar, isso vai conseguir manter. Tipo rejeição, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Nós somos chamados para ser crente. Observe tudo que você vai fazer, se está nas obras do Espírito. Observe o que você está alimentando, se é obra de Deus ou se é obra do mal, porque às vezes alimentamos a obra do mal sem saber ou sem ter o conhecimento. Porque tudo o que pertence ao crente, ele tem que ser santo. Luciano, o que é santo? Perfeito? Não. Santo é separado. Santo significa separação. Perfeito, então nós estamos falando de perfeição, que é um patamar muito mais elevado, porque é mais fácil ser santo do que ser perfeito. Porque nós não conseguimos ser perfeito devido à nossa natureza humana. Então precisamos de Deus para lutarmos, orarmos, para que Deus ele nos leve, nos ajude a alcançar a perfeição. Porém, para alcançar a perfeição, tem que viver 100% espiritual. Se tu consegue, vai em frente. Agora eu te digo, é um negócio progressivo, não é do dia para a noite. Então vamos lá. Então tem pessoas que vêm tão felizes para ali compartilhar e recebem um banho de água gelada. Irmãos, pelo amor de Deus, não façamos isso, mas vamos nos alegrar. Se for algo bom para ele, se for algo bom para ela, dá um aperto de mão, dá um abraço se possível e dá os parabéns e coloca a tua mão sobre ele. Não precisa encostar, mas deseja que Deus te abençoe, que Deus te dê condições para que tudo venha de forma correta e agradável a Deus e te mantenha nos seus caminhos. Parabéns. São estas as palavras. O coração tem que estar sincero. O coração tem que estar aberto. Então a inveja não deve ter lugar, porque esses seres desprezíveis, porque neles não há nada de bem, eles têm que vir em nossa direção, sim, porque eles vêm, mas quando eles não encontram a brecha, eles recuam, eles voltam. Então aquilo que não é bom, então quando nós repreendemos em nossa mente, eles não conseguem entrar e tem que voltar. Aí qual é o resultado, Luciano? O resultado é de que
uma das situações, um dos pecados, você já conseguiu neutralizar. Quando vem o sentimento de inveja, está repreendido em nome de Jesus. Luciano, e se for mais forte e continuar persistindo, temos que dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor e interceder a Deus para que Deus ele venha nos ajudar, para que Deus ele venha suprir as nossas necessidades espirituais, para que venhamos a ser santos e que venhamos a estar diante de Deus com fidelidade. Então este é um dos primeiros, ou seja, esse é o primeiro pecado em que nós encontramos entrando no coração de Lúcifer, porque ele se rebelou e todos os que os seguiram perderam a forma. Então ele tem uma inveja imensa de você. Por quê? Porque Deus, quando ele foi fazer o homem, ele foi criar o homem, né? Então observamos que ele formou o homem do pó da terra, mas ele deu ao homem algo tão maravilhoso. Qual foi, Luciano? Ele disse, façamos, ou seja, Deus não estava só. Então, Deus ele não estava só, está no plural. Façamos o homem. Então imagina Deus, não é isso? O Espírito Santo e Jesus Cristo descendo, pegando agora no pó da terra, pegando o barro e dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? De Deus, de Jesus. E os seres que caíram, qual é a imagem e semelhança que eles têm? De monstros. Só conseguem se mostrar de uma forma como um anjo de luz ou como um homem normal, se eles vier a se transformar por ter essa força. Mas a sua origem, que foi criada lá em cima, eles perderam. E hoje a sua origem atual são de monstros, são feios. E você? É bonito? Não é isso? Tem seres aí que Deus ele caprichou tanto, que é tão bonito. Quando sai na rua chama atenção. Homens bonitos, mulheres bonitas. Eu falo homens bonitos e mulheres bonitas me referindo ao seu aspecto físico, ou seja, o seu rosto. Não é isso? Porque Deus ele fez perfeito. E eles já estão perdidos e querem nos levar também a nos perder. Então é para esse propósito que estamos com esse vídeo tão longo, para sermos alertados por Deus de que a inveja, ela não deve ter lugar para entrar nos nossos corações, não deve ter lugar para entrar nas nossas vidas, porque nós precisamos apenas seguir as obras do Espírito Santo, que é mansidão, que é amor, não é isso? A obra do Espírito Santo, que é a paciência, é a benignidade, é ser bom. E como é que conseguimos, Luciano? Olhando para Deus, orando, jejuando, intercedendo, rogando ao Pai, porque em todos os momentos existem situações em que são criadas para nos derrubar, para nos atingir, para nos entristecer. Mas Jesus Cristo, ele nos alerta nesse momento. Se usarmos a armadura de Deus, e qual é a armadura de Deus? Obediência à palavra. Nós não estaremos abaixo desses seres. Seres em que vêm para destruir, mas só destrói quando encontram lugar. Se não houver brecha, se não houver lugar, eles não conseguem entrar na tua casa, não conseguem entrar na tua vida, não conseguem entrar na tua família, não conseguem destruir o teu casamento. Então não conseguem destruir nenhuma ou nenhum dos teus planos, dos teus objetivos. Por quê? Porque todas as portas estão sendo fechadas. Amém? Então é isso em que nós precisamos estar convictos e de estarmos ligados, identificando quando o mal está agindo nas nossas vidas, no nosso viver. Quando os pensamentos que vêm são eles soprando
Então, quando clamamos o sangue de Jesus, então quando começamos a clamar a Deus, quando começamos a repreender em nome de Deus, então nós conseguimos estar nos enquadrando na vontade, nos estatutos do Senhor Jesus, e tudo vai dando certo. Então, fechando as portas para o mal. É este vídeo em que eu trago para a tua vida, começando em nome de Jesus, repreendendo todo pensamento de inveja, repreendendo todo pensamento de angústia, porque alguém conseguiu algo e nós não conseguimos. Calma. Nós só precisamos daquilo que Deus nos dá. Só precisamos daquilo que Deus nos dá. Não precisamos de nada que não seja dado por Deus, mas precisamos estar aptos, precisamos estar intactos espiritualmente. Vamos buscar o reino de Deus, irmãos. Vamos prosseguir nesta peleja. Deus, ele confiou em nós. Fechamos as portas para a inveja. Fechamos as portas para a ira. Fechamos as portas para todas as coisas negativas em que vêm em nossa direção. Então, esse vídeo, nós queremos agradecer a você, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade em que Ele nos concedeu nesse momento. Estaremos trazendo mais um vídeo e nesse vídeo nós continuaremos falando mais um pouco da palavra de Deus e mais um pouco sobre aquilo em que precisamos identificar e repreender, porque assim chegaremos a alcançar a salvação de Deus. Eu quero dizer a todos vocês que são inscritos no nosso canal, que para mim é uma alegria imensa de ter a cada um de vocês assim assistindo os nossos vídeos, deixando os likes, né? Que Deus abençoe, deixando os comentários, que Deus continue dando da sua graça, né? Do seu poder. E nós estamos aqui caminhando, nós estamos aqui pelejando, e saiba de uma coisa, a cada um de vocês que são inscritos nesse canal, Deus, ele tem propósitos nas nossas vidas, e você se inscreveu nesse canal não foi simplesmente porque você sentiu a vontade ou o desejo de se inscrever, mas você se inscreveu nesse canal porque Deus te impulsionou a você se inscrever, porque Deus mostrou que você tem necessidade de ouvir a palavra. Não a palavra porque eu estou dando a palavra, porque quando eu venho trazer uma palavra, eu não tenho nada aqui na minha mente articulado ou planejado para dar, mas eu tenho apenas um assunto para dar. Então Deus, ele vai liberando e nós vamos assim entregando. Deus, ele vai abrindo as portas da palavra e nós vamos transmitindo a palavra. E no momento em que você recebe, eu também recebo. Em que você sente a presença, eu também sinto a presença. E o nosso objetivo, irmãos, é chegar nos céus. O nosso objetivo é ter vitória da parte de Deus. O nosso objetivo é chegar longe. Porque Deus, ele tem propósitos nas nossas vidas. E vamos buscar a santidade, vamos buscar a perfeição. Sabemos que muitas coisas acontecem para nos desvirtuar e nos entristecer, mas estejamos fechando as portas para o mal. O mal não vai ter lugar na minha vida e não vai ter lugar na tua vida, não vai ter lugar na minha casa e não vai ter lugar na tua casa. Não terá lugar para nenhuma situação. O mal que está vindo para o teu casamento, ele não vai encontrar lugar. Sabe por quê? Para derrubar ou para destruir? Não vai encontrar lugar porque Deus está dando a receita. E eu sei que iremos andar por essa receita. E eu sei que iremos levar tudo isso aqui a sério, porque não é brincadeira, mas é o remédio em que Deus, ele está descendo dos céus para nossas vidas. É a graça que Deus, ele está dando para a nossa vida. É o alimento espiritual. Então começamos inutilizando esses seres espirituais do mal quando vierem com a inveja. Então no próximo vídeo nós iremos falar sobre a mentira, as consequências em que a mentira
atrás, e eles que são responsáveis, e as situações que eles criam para nos fazer mentir, as situações que eles criam para que nós venhamos a obter algo, muitas vezes pela mentira. Então a mentira será o assunto do nosso próximo vídeo. Então é este o vídeo em que nós temos neste momento para nossas vidas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua história, e que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e rogando a Deus em nome de Jesus. Justo, eterno e soberano Deus, amantíssimo Pai, nesse momento eu quero te louvar e quero te engrandecer por esse vídeo, meu Senhor, que o Senhor concedeu que nós viéssemos a gravar, por esse vídeo ter concluído e que os teus servos estarão, meu Senhor, estão ouvindo neste momento. Deus amado, Pai eterno, nós estamos aqui te agradecendo, porque dispensaste, meu Senhor, a palavra da tua parte. Ó Deus, queremos te rogar, neutraliza todo ser contrário, neutraliza toda inveja, neutraliza todo embaraço, neutraliza toda situação adversa. E se porventura, meu Senhor, nós estamos sendo vítimas também dessa inveja, cria uma barreira espiritual e neutraliza esta inveja, neutraliza toda mal vontade, neutraliza toda obra satânica, porque nós cremos no teu poder, na tua misericórdia, na salvação que vem de ti. Por isso estamos buscando a santidade. Deus amado, Pai eterno, nos ajude, nos levante, nos proteja. Glorificamos ao teu nome, porque o Senhor nos escolheu. A cada inscrito que acaba nesse momento de assistir, meu Senhor, esse vídeo, eu te peço, meu Senhor, entra na casa de cada um, supra as necessidades, ó Deus, inutilize todo algo contrário, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus fortaleça a tua vida e te dê tudo quanto você precisa para prosseguir materialmente e espiritualmente, em nome de Jesus. A todos vocês, fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe e que Deus ajude, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.